É prata de casa, viu? Hoje teremos a alegria de receber a palavra de Deus, que será ministrada pela diaconisa Arielle. Olha para quem está do seu lado e diz: abre teu coração, te liga no céu e deixa Deus falar contigo. Fique à vontade, meu filho. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Irmãos, eu quero dizer que é uma honra muito grande. Muito grande, muito grande. E eu quero atribuir ao Senhor exclusivamente toda a honra, toda a glória, todo o louvor e majestade. Porque é Ele que está fazendo isso e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. E eu lhe digo mais, é uma honra muito grande, mas eu não mereço. Mas isso se chama graça. Se chama misericórdia. Eu tenho juízo e eu sei que não é por merecimento, é por graça. E é por isso que eu nessa noite atribuo tudo a Ele. Tudo. Não vai sobrar nada para ninguém, porque tudo já está sendo encaminhado para Ele. Aleluia. Eu também quero agradecer ao meu apóstolo Francisco, ao meu bispo Márcio, pela confiança que me foi concedida. As minhas pastoras lindas, eu tenho duas, viu? Pastora Silvinha, pastora Socorro. E eu quero também diversificar para as missionárias, pastora Silvia e as missionárias, a minha gratidão pela confiança de vocês e que todo o ministério receba o meu grande respeito por vocês, amém? Quero saudar também as autoridades da cidade constituída, Carlos Santana, Flávio, Laura, meu lindo esposo Osiel, que está ali. Deus abençoe. A minha filha está por aí também, a minha mãe, a minha cunhada, a minha irmã, Dere. Sejam todos bem-vindos, viu? Leve o meu abraço para a deputada, tá bom? Que Deus abençoe vocês. E onde estiver um visitante aqui, ou lá fora, ou na internet, visitando este canal, sinta-se abraçados pelo Espírito Santo. Em nome de Jesus, abra a tua Bíblia. Em Filipenses capítulo 3. É com muito temor e muito tremor que eu cheguei aqui neste lugar. A gente teme, porque não é para falar da gente, é para falar dele. E ele é muito grande, irmãos. Por isso que a gente treme na base, mas eu vim confiando nele. Quando ele chamou a Moisés para se apresentar diante de Faraó, ele disse: quem sou eu, Senhor? Mas ele disse: eu serei contigo. E é dentro dessa palavra que eu consegui chegar, porque não foi fácil, mas eu cheguei. Filipenses capítulo 3, vamos ler do versículo 17 ao 21, amém? Acompanhe a leitura. Irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. O apóstolo Paulo escrevendo. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando,
que são inimigos da cruz de Cristo. Versículo 19. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupa com as coisas terrenas. Verso 20. Pois a nossa pátria, ela está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Capítulo 4 ainda de Filipenses, versos 12 e 13. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias eu já tenho experiência, disse Paulo, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Posso suportar todas as coisas em Cristo que me fortalece. Você senta glorificando a Deus? Aleluia. Primeiramente, irmãos, a palavra de Deus, ela não é complicada, ela é simples, e é na simplicidade da palavra de Deus que ele age. Não precisa colocar nem tirar, não precisa de arrumadinho, ela por si só, na sua simplicidade, ela age. Aleluia. Ela tem poder. Ela é viva. E quando ela é liberada, ela não volta mais vazia, mas ela faz o que lhe apraz e prospera naquilo para que ela foi enviada. Esta é a palavra de Deus. Em Hebreus 4:12 diz que a palavra de Deus é como uma espada de dois lados, bem afiadinha, que penetra profundamente, até ao ponto de dividir a alma do espírito, as juntas e medula, e ela é apta para discernir cada pensamento e cada intenção de cada coração. Esta é a palavra de Deus. E eu já quero declarar, pelo poder que há na palavra de Deus, que você não ficará pelo caminho. Você vai conseguir completar a tua carreira. Aleluia. Você entendeu? Não vai ficar pelo caminho. Deus te chamou para ir até o fim. Você vai completar essa carreira manquejando, doente, ferido, atribulado, cheio de limitação, mas você vai completar a carreira, mesmo com pouca força. Nesse final dos tempos que nós estamos vivendo, o que mais tem é crente com pouca força. Não se sinta pior do que ninguém porque você está com pouca força. São as situações da vida que nos levam a ficar com pouca
poucas forças, você não é culpado. Mas mesmo com pouca força, guarda a palavra. Não nega o nome do teu Deus. E porque guardaste a palavra da minha perseverança, eu te guardarei do dia da provação que há de vir para o mundo todo. Só para quem guardar a palavra da perseverança, Ele garante: eu vou te guardar. Eu vou te guardar. Se tu guardar a palavra da perseverança, eu vou guardar você do dia da provação que vai vir. Ninguém vai poder mudar essa hora, esse dia, esse momento, porque Jesus disse que vai vir. Apocalipse 3, 8 e 10. E Mateus 24, 13. Mas aquele que perseverar até o fim. Sabe o que é perseverar? Resistir. É resistir, é ter resistência, é se firmar na rocha. Deixa o vento soprar de um lado, deixa o vento soprar do outro, e tu resiste até o fim. A palmeira pode arrastar até o chão, mas a sua raiz está profunda. Você vai resistir, viu? Não vai ficar no caminho. Vai chegar até o fim. Irmãos, o primeiro relato sobre Saulo na Bíblia, ele está registrado em Atos, capítulo 7, versículo 58. A primeira vez que ele é apresentado para a gente na palavra de Deus está em Atos 7, 58, é onde fala da morte do diácono Estevão. É o primeiro mártir que foi apedrejado até a sua morte, porque não negou a sua fé em Cristo. Ele chegou até o fim. É o primeiro relato que temos sobre ele. Este Estevão aqui, ele era cheio de poder e cheio da graça e cheio do Espírito. Foi acusado injustamente. Foi levado para o sinédrio, para o tribunal injustamente, simplesmente por causa de inveja. Porque tinha uns lá que se diziam doutores e discutiram com Estevão quando viram que não podia com ele, com a sabedoria que ele tinha, com a unção que ele tinha, com o Espírito pelo qual ele falava. Disse: vamos incriminar esse homem. Eu não estou podendo com ele. E subornaram homens e ele foi parar no tribunal. Quando aqueles mestres fitaram os olhos em Estevão, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Irmãos, o que é isso? Ele estava refletindo a glória de Deus, que era tão grande na sua vida, que quando olharam para ele, irmãos, sem ele abrir a boca, viram uma glória. Isso é muito forte. O mundo tem que olhar para mim, para você e ver essa glória.
Não que a gente mereça, porque não merece, mas a gente necessita. E na oportunidade que ele teve para se defender daquela acusação, ele pregou. Estevão, estou te dando uma oportunidade para tu se defender. Ele está certo. Eu vou pregar. E ele começou a fazer uma retrospectiva da história de Israel, dizendo aos seus acusadores assim: como foi lá no antepassado, nossos pais não creram nos mensageiros, nos profetas de Deus, e a história hoje está se repetindo. Sabe o que ele estava dizendo, irmãos? Ele estava acusando, denunciando o pecado deles. Olha, está se repetindo tudo de novo. Ele fez uma retrospectiva, uma pregação bem grande, e no final ele disse: vocês estão fazendo igual aos nossos pais, que desprezaram os profetas, que não deram ouvido aos mensageiros de Deus. Irmãos, esse povo se enfureceu de um jeito tão cruel, tão grande, mas Estevão, eles rinhavam os dentes de raiva de Estevão, porque os seus pecados foram denunciados. Mas Estevão, o diácono Estevão, começou a ver uma coisa diferente, e ele abriu a boca e disse: eis que eu vejo os céus abertos, e Jesus à destra de Deus, de pé. Eram os acusadores ali, e ele vendo o céu aberto. Que privilégio, irmãos. Jogaram Estevão para fora da cidade e começaram a apedrejar. Cada pedra que batia, ele dizia: eu estou vendo o céu é aberto. Ele estava dormente? Não. Ele estava sentindo dor, sim, mas ele estava vendo o céu aberto e o Filho do Homem, que é Jesus, de pé à destra de Deus. E foi neste cenário, e ali conseguiram mandar Estevão cedo para casa. A casa dele, o céu, a nacionalidade. E aqueles que apedrejaram a Estevão, as vestes destes foram colocadas, depositadas aos pés de um jovem chamado Saulo. Irmãos, quem era Saulo? Era um fariseu zeloso, irrepreensível. Ele era um homem instruído, culto na lei. Ele estudou aos pés do mestre daquela época, Gamaliel. Ele era judeu, que pertencia à tribo de Benjamim, mas ele nasceu em Tarso, na Cilícia. Ele era romano por nascimento. Ele tinha dupla nacionalidade. Ele era o cara. Ele era poliglota. Ele falava 3 idiomas. Era um doutor completo daquela época. Eu imagino ele andando de nariz empinado. O cara tinha muito conhecimento, irmãos. Era admirado, era querido. Dentre os seus, ele se destacava. Mas esse homem se tornou um perseguidor
cruel, violento dos discípulos de Cristo. Não respeitava a casa de ninguém. Ele entrava, invadia, arrastava homens, mulheres para os prender, porque ele acreditava piamente que ele estava certo fazendo isso. Ele pensava que aquilo, ele acreditava na verdade que aquilo era uma seita e que estavam ameaçando o judaísmo. Irmãos, eu vou fazer uma pergunta, só para você ficar meditando. Até que ponto nos achamos o dono da verdade? Ele acreditava que ele estava fazendo certo. Eu estou fazendo um favor para Deus. Eu vou eliminar essa seita. Eu vou acabar com isso aí, com essa palhaçada. Até que ponto nos achamos o dono da verdade? E com esse episódio de Estevão sendo morto, a perseguição cresceu em Jerusalém de uma forma absurda. E muitos se retiravam para outras cidades, menos os apóstolos. O apóstolo ficou em Jerusalém. Saulo, não satisfeito, disse: eu vou atrás, eu vou aniquilar, eu vou prender, eu vou envergonhar e vou acabar com essa seita. E pediu cartas aos sumos sacerdotes daquela época e estava indo para Damasco, a capital da Síria. E no caminho teve um encontro. Até que ponto nos achamos o dono da verdade, até aquele que é verdade se apresentar? Aleluia. Ele no caminho, com carta na mão de autorização da mais alta patente da religiosidade. Eu vou entrar, eu vou fazer, eu vou acontecer. Eu estou com a carta aqui na minha mão, mas no caminho, subitamente, de repente, uma luz do céu brilhou ao redor dele e ele caiu. Aleluia. Caiu por terra. Esse fato aconteceu em Atos capítulo 9, que fala da conversão dele. Mas eu quero ir com vocês para Atos 26, que conta em mais uns ricos detalhes essa história. Atos capítulo 26. Ele estava perante um discurso, perante o rei Agripa. E ele falava do que aconteceu com ele, a sua conversão. E ele estava explanando. Só que no capítulo 26 de Atos, tem mais uns ricos detalhes que eu vou contar para vocês. No versículo 13. Ao meio-dia, ó rei, indo eu caminho fora, uma luz do céu brilhou. Irmãos, estava de dia. Irmãos, era meio-dia. E uma luz mais forte que a luz do sol encandeou ele de um jeito tão grande que ele caiu. Quem é essa luz? Caiu. Aleluia. Mais
forte que a luz do sol. Quando ele caiu, depois tentou se levantar, já estava cego. Mais um detalhe. E ele ouviu uma voz que dizia: Saulo. E repetiu: Saulo, por que tu me persegues? E ele, assustado, perguntou: quem é, Senhor? E ele disse: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Irmãos, essa língua que ele ouviu foi em hebraico. Quando eu fui pesquisar o que era Saulo, Saulo em hebraico, olha o que tem aqui. Saulo em hebraico significa o que foi pedido, ou desejado, ou requerido. Eu vou repetir para vocês. Quando ele ouviu a voz era assim: desejado, desejado, por que tu me persegues? Tu não sabes o quanto que eu te desejei. Tu não entende o quanto que eu te desejei. Por isso que eu marquei este encontro. Tu nem imagina, mas eu te desejei tanto. Desejado. Ele era desejado pelo Senhor. Aleluia. E ele disse assim: dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Recalcitrar é resistir. E aguilhão era uma vara que tinha uma ponta aguda de ferro, que era usada para guiar o gado. Mas o gado brabo. Veja, Jesus estava dizendo assim: dura coisa é para você, Saulo, desejado, resistir contra a minha vontade. O aguilhão é de Deus e o resistir é de Saulo. Ele estava resistindo, e quanto mais ele resistia, quanto mais ele teimava, quanto mais ele se esperneava, mais ele mesmo se machucava. Não era o Senhor que estava furando ele, não. O aguilhão estava lá para guiar. Olha, é por aqui, o caminho é aqui. Se ele obedecesse, o aguilhão não ia furar ele, não. Mas ele estava esperneando. Desde a morte de Estevão, ele estava sendo consumido pela lei. Como é que pode? Eu sou um doutor da lei. Como é que alguém morre e não nega Jesus? Que Jesus é esse? O que é que está acontecendo? Eu vou prender tudinho. Ele estava se esperneando, e Deus mostrando a vontade dele, e ele se esperneando. Irmãos, a gente aprende aqui que não adianta lutar contra a vontade de Deus. É inútil. É inútil. E quando for necessário, Deus vai usar o seu aguilhão só para nos levar até a sua vontade, porque ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. E se você continuar
resistindo, recalcitrando, vai se furar. Mas Ele vai levar você e eu para a vontade dEle. Aleluia. Quando for necessário, o aguilhão de Deus, Ele vai entrar em cena. Aleluia. Saulo era como um touro selvagem, duro, difícil de domar, mas o Espírito Santo domou. Ele sabe o que fazer com um touro brabo, irmão. Com coração duro, Ele sabe que arma Ele usa para amansar o touro brabo. Aleluia. E aí, depois que ele caiu, aqui no capítulo 26 de Atos, no versículo 16, o Senhor disse: mas levanta-te, aleluia, firma-te sobre os teus pés, porque por isso que eu te apareci, para te constituir, para te fazer ministro e testemunha. Se levanta, te ergue sobre os teus pés. Eu te apareci para tu ser ministro, para tu me representar na terra. E ele se levantou, recobrou a vista, nada de vista. Aí ele foi guiado para Damasco, para a casa de Judas, e o Espírito Santo visitou Ananias e disse: levanta. Tem um homem chamado Saulo, ele já está orando, está confuso, o juízo dele está assim. Vai lá orar por ele, coloca a mão na vista dele. Saulo não era desejado por Ananias, irmão. Ele disse: mas Jesus, eu ouvi falar de tanta gente que esse homem chegou aqui com carta na mão para aniquilar o teu povo. Jesus, não faz isso não. E Jesus disse: vai, porque para mim, para tu, ele pode não ser desejado, mas para mim, ele é um instrumento escolhido, desejado faz tempo. Aleluia. Ele precisa saber o que é sofrer pelo Evangelho. Mas deixa, eu vou mostrar para ele como é. Irmãos, só uma observação. O nome Saulo, ele não foi mudado por Deus para Paulo, não. A gente escuta, né, por aí algumas coisas, mas o nome Saulo não foi mudado por Deus, como foi mudado o nome de Abrão para Abraão, como foi mudado o nome de Sarai para Sara, como foi mudado o nome de Jacó para Israel. O nome dele não foi mudado, não. Ele tinha um nome judeu, que era Saulo, e ele tinha um nome gentil, romano, que era Paulo. E a partir do capítulo 13, o versículo 9 de Atos, Lucas, o autor que escreveu Atos, começa a chamá-lo de Paulo, porque era o seu nome gentil, e ele estava indo para um campo missionário gentil. Isso foi uma adaptação missionária, para ser mais bem recebido ali. Mas ele era chamado pelos dois nomes, Paulo e Saulo. Amém? Glória a Deus. E Paulo era muito admirado, se destacava pelo zelo extremo que tinha pela lei. Ele
Ela tinha muitos privilégios por ter uma cidadania romana, que muita gente comprava, mas com muito dinheiro. Mas no caso dele, ele adquiriu pelo seu nascimento. Desfrutava de muitos privilégios, de muita coisa boa. Mas o texto bíblico vai dizer que ele teve tudo isso na vida dele como perda, por causa de Cristo. E eu quero ler com vocês Filipenses 3, verso 9, capítulo 3, versículos 7, 8 e 9. Ele disse assim: mas o que para mim, preste atenção, era aquele que eu descrevi aqui, viu? Aquele doutor renomado, importante. Ele disse assim: mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras eu considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por amor do qual eu perdi todas as coisas. Veja que detalhe, ele precisou perder todas as coisas para ganhar a melhor de todas as coisas. Pelo que perdi todas as coisas e as considero como refúgio, como inútil, para ganhar a Cristo e ser achado nele. Isso é muito forte. Ele abriu mão de tudo: posição, admiração, honra, privilégio, aplauso, para ter Cristo e ser achado nele. Agora eu vou ser achado no Senhor, eu vou ser chamado pelo nome do Senhor. Irmãos, foi um encontro que mudou a história dele, a história da igreja. Revolucionou, irmãos, essa conversão de Paulo. Teve tudo como uma perca por causa de Cristo. Este homem que eu estou falando, ele foi arrebatado até o terceiro céu. Ouviu palavras inefáveis que não era lícita de falar. Era coisa gloriosa, era coisa grande. E pela grandeza da revelação, o Senhor colocou um espinho. Ele disse que foi Satanás que colocou um espinho na carne para bofetear ele, para lembrar que ele não é nada. E aquele espinho estava incomodando, e por 3 vezes ele pediu: tira, Senhor, está me incomodando tanto, tira, afasta de mim esse espinho, Senhor. E a resposta que ele obteve do Senhor foi: a minha graça, somente a minha graça, ela já te basta. Dá para tu conviver com espinho. Vai te matar agora não, só vai morrer quando eu quiser. A minha graça te basta, porque o poder, ele é aperfeiçoado na fraqueza. É quando eu estou fraco, é quando eu estou destruído, é quando eu estou caindo, que eu estou sendo refeito, aperfeiçoado, modelado pela mão do Senhor. Aleluia. A minha graça te basta. E este homem também escreveu 13 cartas. E uma delas foi Filipenses, chamada Cartas da Prisão, porque ele estava preso.
E provavelmente em Roma, essa prisão dele era uma prisão domiciliar. Tem alguns estudiosos que tem uma diferençazinha, mas eu vou explicar para você essa prisão dele. Aconteceu em Jerusalém. Ele foi acusado injustamente. Eu não sei o que o povo de Deus tem para ser apontado, para ser acusado injustamente, irmão. Só pode ser o brilho, a graça, a presença de Deus na minha e na tua vida. Ele foi acusado de entrar no templo com os gentios, que não podia, mas era mentira. Foi acusado, preso em Jerusalém. Queriam matar ele em Jerusalém. Levaram para Cesareia escondido. Passou 2 anos em Cesareia. Levou para Roma. Sofreu um naufrágio. Meu Deus, o que é que crente tem que passa por tanta prova? É uma presença que você carrega, que incomoda o mundo, incomoda o inferno, incomoda tudo. Passou um naufrágio e não morreu ninguém. A coisa foi terrível, mas por causa de Paulo, dentro do navio, não morreu ninguém. Todo mundo ficou a salvo, em segurança. E ele foi parar em Roma, onde passou 2 anos também. Depois ele foi livre. Depois ele foi liberto. 2 anos em Cesareia, 2 anos em Roma, em prisão domiciliar. Essa prisão domiciliar, ele ficava algemado com um soldado pretoriano. O que era pretoriano? Nada mais, nada menos do que a guarda do imperador, a guarda da elite, a guarda da alta patente. Irmãos, aquele imperador, aquele Nero, não sabia, mas na prisão ali no seu império estava o maior missionário de todos os tempos. E ele ficava algemado com um soldado, um de manhã, um de tarde, um de noite, por 2 anos. Nessa prisão, ele podia evangelizar. Então, o soldado quisesse ou não, ele ia ouvir a palavra de manhã, um de tarde, um de noite. E assim, a guarda pretoriana foi evangelizada. Essa guarda pretoriana tinha acesso ao palácio. Veja como Deus trabalha com estratégia. Ao invés de tu reclamar, porque esse espinho está na tua carne, é uma estratégia de Deus para te usar, criatura. Acorda, criatura, é uma estratégia de Deus. O soldado dizia: meu Deus, eu não aguento mais. Mas tu está algemado em mim. Tu vai escutar a pregação de manhã, de tarde, de noite. O que Jesus fez na minha vida. Muitos se converteram. E no palácio por onde eles andavam, eles iam espalhando para a família do imperador. De outra forma ele não ia conseguir chegar, irmãos. E Jesus disse: mas eu tenho essa estratégia e vai ser assim. Nesta prisão domiciliar, ele podia receber visita, ele podia escrever as suas cartas, como ele escreveu a Filipenses. E a sua história com essa igreja de Filipos, ela é contada em detalhes no início, em Atos capítulo 16. Foi a primeira igreja da Europa. Lídia foi a primeira convertida naquele lugar. Uma comerciante, uma vendedora de púrpura. E a Bíblia vai dizer que o Senhor abriu o coração desta mulher, que era de Tiatira. Abriu para ela entender o que
ainda tem coração fechado, o Espírito Santo vai abrir hoje, para você entender o que Ele quer te dizer, o que Ele quer te ensinar, para onde Ele quer te conduzir. E a igreja cresceu, cada vez mais cresceu. E o conteúdo dessa carta que ele escreveu aos Filipenses era para expressar muita gratidão. Ele tinha muito amor por aquela igreja. Não era pelos donativos que ela dava, era pelo amor, pelo cuidado, pelo zelo, como também pela ajuda que ele estava recebendo no período que estava preso. Mas também o conteúdo da carta foi para encorajar eles, para que eles permanecessem firmes diante da dificuldade, do conflito, das pressões, das perseguições, dos falsos ensinamentos dentro da igreja. Observe, um homem que havia enfrentado muitos açoites, prisões, naufrágio, tinha um espinho na carne, naquele momento estava preso, mas ele foi usado, ele foi levantado para fortalecer, para encorajar. Até a igreja se envergonhou, porque estava solta e estava reprimida, e Paulo estava preso e estava evangelizando. Por isso que ele disse: a minha prisão trouxe crescimento para a igreja de Cristo. A prisão, a dor trouxe crescimento. Que negócio é esse? É negócio de Deus, irmãos. Um homem preso, mas tinha motivação para agradecer, para encorajar, para levantar. Eu e você fomos levantados para levantar alguém. Não espere estar bem para ajudar alguém. Não espere estar feliz para alegrar alguém. Deus vai usar a tua dor para ajudar alguém. É você chorando, mas sorrindo, só para alguém ficar feliz. É você doente, mas sendo usado para curar alguém. Deus faz assim, irmãos. E enquanto você faz isso, Ele vai cuidando de você. Porque Ele tem o controle, Ele tem o domínio, Ele tem o poder de todas as coisas. Então se deixe ser usado por Ele. Ah, mas eu não estou bem. Problema seu. Você foi levantado para ajudar, foi levantado para socorrer. Quem botou a mãozinha no arado aí? Não dá tempo mais olhar para trás. Não dá. Depois dessa experiência, ele foi preso mais uma vez. Pense numa vida difícil depois que se converteu. Por isso que a gente escuta uns comentários por aí. Todos os crentes sofrem, né? Mas o sofrimento é passageiro. A gente tem uma esperança grande de uma nacionalidade que está no céu. E outra, se Ele quiser abençoar a igreja na terra, Ele faz, porque Ele é Deus. Enfrentou mais uma prisão em Roma. Só que dessa vez a condição dessa prisão era terrível. Segurança máxima, era um buraco, parecia um esgoto com abertura em cima. E mesmo diante daquela prisão, totalmente diferente da prisão domiciliar que ele estava, ele se levanta, escreve uma carta
de 2 Timóteo, que é uma carta pastoral, mas ele estava preso e em condição muito pior. E ele tinha as palavras de encorajamento. Timóteo, persevera na fé, mesmo diante das provações, persevera, Timóteo. Timóteo era como um filho para ele, irmãos. Ele tinha muito carinho por Timóteo. Eu vou ler com vocês o que está em 2 Timóteo. Veja. Segunda carta de Timóteo, capítulo 4. Vamos ler alguns versículos. Versículo 7. Depois daquele encorajamento, ele disse: persevera, fica firme, resiste à provação, Timóteo. E ele preso, viu? Mas encorajando. Ele sofrendo, viu? E encorajando. E ele já estava contemplando que estava perto do seu fim. Ele disse: eu combati o bom combate, Timóteo. Eu completei a minha carreira. Eu guardei a minha fé. Agora a coroa da justiça que está guardada, a qual o Senhor, aquele que é reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a você também, a todos que amam a sua vinda. Veja versículo 16. Timóteo, na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me defender. Eu estava precisando de alguém para me defender naquele dia, mas ninguém apareceu lá, Timóteo. Antes, todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto em conta. O que é isso? Eu não vou guardar mágoa, eu não vou guardar rancor, porque está chegando a minha hora, está chegando o meu dia. Versículo 17. Veja que coisa linda. Mas o Senhor, Ele me assistiu, Ele me revestiu de força, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida. Eita Deus, eu vou ler de novo. Mas o Senhor, Ele me revestiu, Ele me assistiu e Ele me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem. E fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. Irmãos, o que é que conduzia esse homem a ser assim? Eu não sei se eu conseguiria. Eu sei que você também não sabe se conseguiria ser assim. Mas ele tinha uma certeza, ele tinha uma convicção de que um reino lhe aguardava. Aleluia. É real. Ele existe. Glórias a Deus. Eu quero abrir meu coração já finalizando. Lilian Carla, você está aqui, meu amor? Vou finalizar, viu? Lilian, compareça aqui, meu amor, por favor, que eu já vou concluir. Irmãos, hoje faz exatamente um ano, dia 12 de setembro, que o meu pai partiu para estar com o Senhor, onde agora ele aguarda a ressurreição final. Foi doloroso, às vezes eu ainda choro, mas me alegro, porque eu sei aonde ele está, com o Senhor, aguardando esse grande dia
Veja o que diz em 1 Tessalonicenses 16 e 18. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo. Veja, não é todos os mortos que vão ressuscitar primeiro, é aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, seremos arrebatados com Ele sobre nuvens para o grande encontro nos ares com o Senhor. Essa é a esperança da igreja. É a minha e a sua esperança. Finalizei. Apocalipse 21:4. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. E aquele que está sentado no trono, ele disse assim: eis que eu estou fazendo nova todas as coisas. E disse para João: João, escreve isso, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. E disse-me assim: tudo está feito, já está feito, já está pronto, está só te aguardando. E a mim também. Eu convido a igreja a ficar de pé. Finalizei. Enquanto a gente vai adorar ao Espírito de Deus, aonde estiver uma vida aqui, na rede social, se entrega para Jesus, porque está tudo feito, está tudo pronto, e falta só um pouquinho